Boa noite, meus irmãos queridos que estão nos assistindo agora pela transmissão online da Igreja Presbiteriana de Sertãozinho. Temos nesse período de pandemia produzido conteúdo para crescimento e edificação da Igreja de Cristo. A igreja está se movimentando, a igreja está produzindo, trabalhando, intercedendo uns pelos outros. A igreja continua, apesar desse período ainda de isolamento. Lamentamos, pois ainda a nossa região é uma região que, de acordo com a classificação do governo estadual, está ainda agora sendo enquadrada em zona vermelha novamente. Amanhã, comércios possivelmente aí serão fechados novamente. Mais um momento tenso, momento de apreensão por não sabermos o que vai acontecer e o que a igreja deve fazer nesse período. Além de poder declarar a nossa confiança em Deus, nós temos que realmente mostrar que confiamos em Deus. Orar, rogar a Deus que abençoe a nossa vida, abençoe a nossa cidade e certos de que Ele cuida e nos protege. Quero iniciar o nosso culto dessa noite lendo um texto em Romanos, capítulo 8, que no versículo 31 ele começa a sua exposição a partir desse versículo, de tudo que ele já falou antes, o apóstolo Paulo, fazendo algumas perguntas. E ele diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, obrigado por essa noite, por podermos, ó Pai, ouvir a sua santa palavra, cantar louvores ao teu santo nome. Obrigado por essa reunião que, mesmo que sendo virtual, vai trazer crescimento, vai produzir frutos, e nós, ó Pai, glorificaremos o teu santo nome. Para o louvor do teu santo nome, nós assim nos entregamos em suas mãos. Abençoa, ó Pai, também essa situação difícil que temos vivido. Ó Pai, alivia esse sofrimento do teu povo, de outras pessoas também. Traga ao Senhor Deus restabelecimento, cura. Dê, ó Pai, condições para que possamos, pela sua boa mão, continuar vivendo em paz. Abençoa a nossa região, em especial pelo número expressivo de aumento de casos. Cuida, ó Senhor Deus, das famílias que estão enlutadas, aquelas que estão preocupadas, ó Senhor Deus. E aquelas que estão angustiadas por não saber o que está acontecendo. Ó Deus amado, traga alívio a esses corações. Uma paz que excede todo o entendimento, é agora que nós mais precisamos dela, nesse momento de tanta falta de entendimento sobre esses novos assuntos. Assim nós rogamos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, nos limpe, nos purifique. Tira de sobre nós, ó Pai, todo o jugo da escravidão do pecado. Tira de sobre nós, ó Pai, toda a opressão maligna que nos leva muitas vezes a cair nas tentações e do nosso próprio coração. Que o Senhor, ó Pai, nos livre do nosso coração, da nossa própria vida, das nossas condições pecaminosas. Restabeleça em nós, ó Pai, a santidade e que nós possamos, ó Pai, buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Assim nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Agora eu convido você, meu querido irmão, a adorar a Deus junto conosco. Você aí na sua casa, todos juntos, unidos, porque o Santo Espírito de Deus está aqui conosco, está aí com vocês. Vamos louvar a Deus.
estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a se entregar o tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a se entregar o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a se entregar o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Amém, Senhor. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei para sempre. para sempre. E eu canto e louvo ao Rei poderoso que é Senhor das leis. digno. Eu adoro e glória Príncipe da paz que ressuscitou, eu venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. Eu És o Alfa, adoro o Ômega, o princípio e o fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu adoro, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti.
Senhor. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Amém, Senhor. Amém. Após esses cânticos que nós louvamos e exaltamos ao nosso Deus, eu quero convidá-lo para que você abra sua Bíblia no Salmo 124. Nós temos estudado em domingos alternados ou não, né? Esses salmos que compõem aí salmos de romagem. Vamos ver alguns, talvez a gente não veja todos, né? Mas vamos observar alguns desses salmos, a sua história, o seu contexto e as suas aplicações para a nossa vida nos dias de hoje. Salmo 124 diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós e as águas nos teriam submergido e sobre nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Querido Deus, nos dê entendimento na sua santa palavra, que possamos compreendê-la, saiamos daqui fortalecidos mesmo por essa mensagem virtual
Que o Senhor Pai nos oriente em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos tratado desses salmos nos nossos cultos de domingo, de forma alternada algumas vezes, para que nós possamos valorizar, relembrar que tudo aquilo que o Senhor revelou, tudo que está na Escritura Sagrada é importante para a nossa vida, principalmente nesses períodos em que estamos passando, como períodos de incerteza, de instabilidade, períodos de um vírus, de uma pandemia, de pessoas morrendo, de pessoas sendo infectadas, e que infelizmente essas tempestades e essas situações ao nosso redor podem nos alcançar em alguma medida ou de alguma forma. E essa questão de ser alcançado vai inevitavelmente nos fazer recordar de situações tristes. Todos nós podemos ser surpreendidos por alguma notícia triste. Todos nós podemos ser surpreendidos quando alguém traz um diagnóstico de uma doença grave, como essa que estamos vivendo hoje em dia. Nenhum de nós está isento de uma notícia que nos abala os nervos, que nos deixam desesperados, que nos deixam sem chão, sem saber o que fazer, porque às vezes não tem nada a ser feito por nós, pela nossa própria força, pela nossa própria compreensão, por aquilo que somos. Quantas vezes nós, no meu caso, como pastor, hoje nem tanto, porque não estamos tendo cultos presenciais, mas quando temos os cultos presenciais, ao olhar para o rosto dos irmãos e ver que em alguns momentos sai ali um sorriso, mas você sabe que por dentro há muito mais sofrimento, há muito mais luta, há mais incertezas do que de fato segurança. Todos nós podemos ser surpreendidos em algum momento da nossa vida por uma notícia que nos abala, uma notícia que nos entristece, uma notícia que nos deixa sem saber o que fazer. E essas notícias tristes, essas circunstâncias adversas, estão para poder também nos despertar em certo sentido na nossa vida, para tudo o que acontece ao nosso redor, principalmente para o campo da nossa vida espiritual. C.S. Lewis, ele diz que Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do prazer, fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz, ele grita por intermédio da nossa dor. C.S. Lewis, ele diz que o sofrimento e a dor é o megafone de Deus para despertar o homem surdo, o homem que está sonolento, o homem que está dormindo para as coisas do Senhor. Essa ideia é de que muitas vezes nós estamos acomodados e, portanto, nos esquecemos de Deus. E nós, ao nos esquecer de Deus, nós precisamos de um megafone poderoso que venha gritar aos nossos ouvidos e nos mostre a nossa real limitação. Aliás, esse vírus é um grande megafone de Deus para mostrar para mim e para você o quão limitado nós somos, o quão limitado é a raça humana, o quão limitado também é a própria ciência para descobrir de forma rápida e efetiva, talvez cura para algumas das doenças que existam. Há perspectivas, há todo um show midiático, que agora, daqui um ano vai ter, daqui um ano isso, e vai ser produzido no Brasil. Meus irmãos, isso é tudo ainda perspectivas, são, digamos assim, especulações, e isso já traz, de certa forma, em algumas pessoas, o alívio. Nós vamos ter, mas não sabemos ainda. E Deus, ele vem então nos mostrar de uma forma clara a nossa real limitação. É como se ele estivesse nos chamando de um sono profundo espiritual que nós estamos vivendo. E por quê? Porque ele quer nos ensinar algumas circunstâncias, através dos próprios salmos, de como nós devemos nos portar diante do nosso Deus. O Salmo 124, ele faz parte dos 15 salmos dos cânticos de romagem ou de degraus, como nós já ouvimos. Davi, ele compôs o 122, o 124, o 131, o 127, ele foi composto por Salomão. E aqui nós temos algumas coisas importantes para a nossa vida. Além desse lembrete
de que nós todos podemos ser surpreendidos por uma notícia ruim, por um diagnóstico ruim, por uma situação desconfortante na nossa vida, nós podemos aprender também algumas coisas nesse salmo, como, por exemplo, uma lembrança clara de que se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Aliás, essa talvez seja a nossa expressão daqui a algum tempo. Agora, ainda estamos no meio desse problema, mas daqui a algum tempo, quando estivermos aqui reunidos, quando estivermos celebrando um churrasco na casa de algum irmão que nos chamar para poder comer aquela deliciosa costela, para poder celebrar, festejar alguma data importante, isso é muito importante, que nós continuemos isso, é poder falar assim, olha, graças ao bom Senhor, nós passamos por aquela situação em 2020. Se não fosse a boa mão do Senhor, se não fosse o cuidado dEle, se não fosse o zelo dEle para conosco, Deus ter permitido a cura, não sabemos quando vai sair, mas daqui a alguns anos a gente vai estar lembrando dessa situação e percebendo que se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, nós estaríamos perdidos. Talvez essa fosse a situação de Davi nesse momento. Davi, ele está escrevendo esse salmo, nós não temos um contexto muito bem definido, talvez seja uma junção de contextos, pode ser, talvez ele esteja escrevendo esse salmo depois de ter passado já por algumas situações, alguns problemas, algumas lutas, e é como se fosse um compilado de coisas que ele experimentou, que ele passou, e ele relata nesse salmo algumas dessas circunstâncias, para poder também ensinar aos seus filhos, em especial ao seu filho Salomão, que em tempos de desespero, em tempos de instabilidade, ele poderia recorrer ao Senhor, que é aquele que vem, de onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa segurança, e é aquele que é o nosso escudo e fortaleza em tempos difíceis. Primeira situação que talvez a gente possa lembrar da vida de Davi, eu quero destacar 3 situações da vida de Davi que poderiam ocasionar um salmo desse tipo ou servir de pano de fundo para que depois, mais velho, ele pudesse compor algo nesse sentido. O primeiro pano de fundo começa já na sua adolescência, sua juventude, quando ele vai levar queijo, comida, leite, mantimentos para os seus irmãos que estão em guerra. Salvo memória, melhor engano, obviamente que às vezes a gente pode se enganar, mas o nosso irmão Clóvis falou sobre isso recentemente numa reunião de terça-feira de oração. E chegando lá, Davi viu que o povo estava sendo afrontado pelos filisteus por causa de um guerreiro muito forte. Não somente o povo, mas era Deus que estava sendo afrontado. E ali então você tem um homem extremamente grande, extremamente forte, que está pronto para atacar o povo de Deus, está pronto para poder lutar contra quem quer que seja e garantir vitória para os filisteus. O que Davi faz? Davi, ele se prontifica, vai, enfrenta Golias, e talvez dessa situação em que ele enfrenta Golias, saia também essa expressão, se não fosse ao Senhor, que esteve ao nosso lado, ao lado dele, porque ele pegou pedras de a sua funda e ele conseguiu acertar, e ele conseguiu vencer, não pela sua própria força, mas por aquilo que o Senhor fez ao estar do lado dele. Outra situação possível da vida de Davi, que é uma vida um pouco complicada, por ordem cronológica, depois nós temos a perseguição de Saul contra Davi. Saul descobre que Davi foi ungido e ele foi escolhido para ser rei no lugar dele. Assim que Saul descobre essa circunstância, e olha que Saul, ele se dava bem com Davi no começo. Na sequência começa uma campanha de perseguição contra Davi. Até que chegou um momento em que eles estavam numa montanha, de um lado o exército de Davi e seus homens, e do outro lado o exército do grande rei Saul, que era muito maior e muito mais poderoso. E a ideia é que faltou muito pouco para que Saul, ao dar a volta na montanha, ou cruzar naquele caminho, desse de frente com Davi. Faltou muito pouco.
Por que que Saul não seguiu o percurso para encontrar Davi, já que ele estava perseguindo, estava bem próximo de Davi? Naquele dia determinado que o Senhor determinou, naquela hora determinada que o Senhor determinou, chegou o mensageiro e falou assim: Saul, volta correndo, que o exército dos filisteus está invadindo suas cidades, e você tem que voltar com esse exército correndo para poder resguardar a sua cidade, o seu reinado. Faltou pouquinho para Saul encontrar Davi, e Davi escapou naquele momento, porque o Senhor, pela sua graça, providenciou o mensageiro, que deixou com que houvesse uma invasão dos filisteus, para que aquele servo do Senhor fosse guardado e resguardado, até que ele assumisse de fato o reinado de Israel. Terceira situação interessante também que aconteceu com Davi, os irmãos devem se lembrar, que foi com Absalão, né? O seu filho, ele ficou exilado por um tempo e depois ele volta e ele consegue macunar com o povo, ele consegue apoio político, ele pede apoio para o centrão, ele pede apoio ali para a turma que é do lado dele e consegue virar o jogo, e de repente ele vai até o palácio, até a casa do seu pai Davi. Davi percebe que agora ele está em desvantagem, ele não quer lutar contra o seu filho, matar seus filhos, nem mesmo as pessoas que estavam com ele, ele foge. Ele com outras pessoas, eles saem correndo, fugido mesmo. E eles vão em direção ao rio. E aí quando Absalão chega ali no palácio, ele então pergunta para os seus conselheiros: e agora? O que é que nós vamos fazer? Vamos atrás do meu pai Davi, agora, rápido, aproveitar que ele está fugindo e deve estar cansado, desorientado, ou o que nós faremos? Ele pergunta um conselho, e aí nós temos dois homens ali naquele conselho. Um é Aitofel. Aitofel, ele fala assim: não, vamos perseguir sim, vamos aproveitar que ele está cansado, vamos aproveitar que está fadigado e vamos acabar já com Davi e com os homens que o estão seguindo. Aí um outro homem, Uzai, se levanta e ele fala: olha, Davi é como fera, e se ele sentir-se acuado, ele vai revidar, matar aqueles homens e vai acabar com esse golpe que está acontecendo aqui agora. Uzai falou assim: espere Davi atravessar, deixe as coisas se acalmarem e depois nós vamos perseguir Davi por outras regiões. O conselho de Uzai, naquele momento, para Absalão, foi aceito. E Absalão falou assim: não, Uzai está certo, vamos aguardar e depois a gente vai correr, porque eu quero que esse golpe dê certo, digamos assim. Uzai era amigo de Davi. Ele deu um conselho ao seu filho Absalão, que o seguiu naquele momento. Aitofel, não conformado com aquilo, vai para casa e ele tira sua própria vida, colocando uma corda no seu pescoço. Mas a questão, meus irmãos, é que se Deus não estivesse do lado de Davi, quando os homens se levantaram contra ele, ele de fato estaria perdido. Aliás, ele coloca isso, né, no versículo 2, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Então, Golias já se levantou contra Davi, Saul se levantou contra Davi, Absalão se levantou contra Davi. Então tem vários homens, várias circunstâncias aí que poderiam servir de pano de fundo para que esse salmo de fato fosse escrito, ou talvez seja uma junção de tudo isso. Porque Davi está mostrando para nós, meus irmãos, que sofrimento, dor é algo comum à natureza humana, faz parte da nossa existência humana. Nós já vimos isso, inclusive você pode ver o vídeo de quinta-feira. O pecado trouxe essas mazelas, trouxe as moléstias, trouxe os problemas, inclusive o sofrimento que nós enfrentamos no dia a dia. O Senhor, pela sua graça e misericórdia, está conosco, apesar de tudo isso. Para ilustrar um pouquinho essa questão de sofrimento e dor, tem no casamento judaico uma cerimônia onde o cerimonialista, né, o rabino que ali está fazendo, ele pega 2 taças de vinhos,
E uma taça significa alegria e a outra taça significa tristeza. Depois que eles provam um pouquinho, eles jogam no chão e pisam naquelas taças. E qual é o ensino naquele momento do casamento? Que serve também para a nossa vida. Casamento é mesclado por momentos de dor e de alegria. E é bem assim mesmo, meus irmãos. Casamento não é 100% ou toda vez só coisa boa. Às vezes tem momentos de dor, tem momentos de perda, tem momentos de sofrimento, tem momentos de pessoas que dão testemunho que perderam alguém, não conseguem, por exemplo, formar aquilo que queria na própria família. E assim também a nossa vida cristã. A nossa vida é mesclada de alegrias e tristezas. E diante de tudo isso, nós precisamos confiar que o Senhor está do nosso lado. Esse salmo, ele é dividido em 3 cenas. Lembra que eu já disse para os irmãos também que dos salmos nós temos que ver o cenário ao qual ele se desenvolve. Então nós temos o primeiro cenário, onde Deus identifica o libertador de Israel. O segundo cenário, ele vai maximizar, ele vai fazer 3 ilustrações sobre como que pode acontecer problemas, quais são as linguagens que ele usa aqui de forma figurativa para poder maximizar os problemas que nós enfrentamos. E depois no versículo 8, de novo, ele termina falando quem é o seu libertador. Percebam que as cenas do Salmo, ele é como que um grande sanduíche. Ele coloca a primeira fatia do pão dizendo, olha, se não fosse o Senhor. Ele coloca o recheio, que são os problemas que ele enfrenta. E por último ele fala assim, o meu socorro vem do Senhor. Então, como uma fatia de um grande sanduíche, nesse caso aqui, ele faz essa mescla, ele fecha o assunto. Ele fala assim, olha, o Senhor está e o Senhor, ele nos socorre. Então ele está sobre nós para nos proteger. Ele está nos amparando diante desse monte de problema que nós enfrentamos. Então o salmista aqui, podemos até pensar nesse sentido de um lanche, um sanduíche, onde você tem ali os pães, que é o mesmo assunto, é a mesma proporção, e ali no meio nós temos o recheio, que é a maximização dos problemas que acontecem conosco em qualquer lugar da nossa vida. Nós vamos perceber aqui que sofrimento é bem possível que aconteça não só de forma natural, mas também seja consequência dos nossos atos. Lógico que Davi não trata disso aqui, mas nós podemos colocar essa aplicação também na nossa vida, meus irmãos. Muitos dos nossos sofrimentos são frutos das nossas próprias ações, dos nossos próprios atos. Por exemplo, uma pessoa que tem vícios, ela vai padecer, ela vai sofrer mais cedo talvez do que alguns outros. A pessoa que arrisca a própria vida, ela tende talvez a sofrer mais consequência ou até mesmo perder a própria vida. Não estou dizendo que nada esteja fora do controle de Deus, mas estou dizendo que quando uma pessoa, por exemplo, passa a vida inteira bebendo, ou fumando, a chance de ter um problema no rim, no fígado, é muito maior do que aquela que não faz isso, que não pratica isso. E aí então são consequências de ações da própria pessoa. Então nós sabemos que problemas acontecem na nossa vida por consequência do pecado, faz parte. Deus permite com que isso aconteça, mas também pode ser por nossa própria ação, por nossa própria consequência. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que nós estamos praticando. Outra coisa interessante é que os problemas, as dificuldades, elas são colocadas em nossa vida para desenvolver o nosso caráter. Deus quer experimentar o nosso caráter, Deus quer provar a nossa vida, Deus quer que nós sejamos mais parecidos com Ele, fortalecidos nele, dependentes dele. O Senhor nos fortalece em toda e qualquer circunstância. Na roça, antigamente, hoje não se usa tanto, mas era muito comum a figura do pilão. O pilão, ele bate no grão para descascar o grão e aí você tira o grão. O grande problema, e aí C.S. Lewis trabalha essa ideia, de que o Senhor, algumas vezes, Ele é esse que está conduzindo o pilão, batendo em nossa vida para tirar a impureza. Só que em alguns momentos a mão
daquele que está no pilão é mais pesada. E ela pesa um pouco sobre a nossa vida e nos quebra. Mas ainda servimos para ser utilizados. Olha que maravilha, né? Mesmo que o grão, o arroz, venha a ser quebrado naquele momento, ele ainda serve para ser utilizado. Ele não é descartado, mas a impureza é retirada. Assim como hoje, com a moderna tecnologia, você tem indução e tantas outras técnicas para retirar a impureza dos metais, do ouro, assim também Deus ele faz conosco. Ele, com a sua mão poderosa, permite com que alguns sofrimentos no meio dessa nossa vida aconteça para provar o nosso caráter, provar a nossa santidade, provar sobretudo se nós estamos sendo fiéis e consequentemente adorando somente ao nosso Deus. Então Deus, ele é o Deus que cuida de nós, que prova o nosso caráter, que nos quer moldar segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Aqui no Salmo, versículo 1 e 2, ele faz questão de destacar 2 vezes: não fosse o Senhor. Deus estava ao lado dele, Deus está ao nosso lado. É Deus quem libertou o povo do Egito, é Deus quem libertou o povo, ainda não havia acontecido, do cativeiro futuro depois de Davi. É Deus que mandou Jesus Cristo para poder morrer por nós na cruz do Calvário. E tudo isso por quê? Porque nós estamos diante de um Deus que fez uma aliança com o seu povo. E Ele age em nosso favor, Ele nos liberta dos perigos, Ele nos livra de riscos materiais e espirituais. Esse tempo da pandemia, meus irmãos, nós não corremos risco só material de pegar um vírus no nosso corpo, nós corremos risco também espiritual, de esfriamento, distanciamento, de ficar longe da casa do Senhor, de ficar longe de irmãos, de não se interessar por transmissões, de não se interessar pelas reuniões de oração que estão acontecendo, de não se interessar pelos estudos bíblicos que estão acontecendo. É risco espiritual para a nossa vida. E o que esse salmista está dizendo é que o nosso Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo e Ele está conosco em toda e qualquer circunstância. É o que Paulo fala em Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós lemos no início do nosso culto. Deus está do nosso lado, não por causa de méritos nossos, não porque merecemos, mas por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça, porque Ele nos amou de tal forma que deu o seu único filho, e Jesus morreu em nosso lugar, para que nós tivéssemos segurança nesse mundo em que vivemos. O salmista ele fala: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Quando os homens, aí a partir do versículo 2 em diante ele vai falar, quando os homens se levantaram, o que acontece se Deus não estivesse do nosso lado? O que seria de nós se Deus não estivesse do nosso lado? Eu espero que daqui a algum tempo nós possamos dizer assim: o que seria de nós se Deus não estivesse do nosso lado em 2020? Nós estaríamos perdidos. Versículo 3, o finalzinho do 2 e 3 em diante até o 5, nós temos aqui Davi usando 3 figuras. A primeira figura remete um pouco ao que aconteceu lá no deserto, onde a terra se abriu e engoliu aqueles que estavam pecando contra o Senhor. A ideia aqui é de um terremoto, e a ideia aqui é que eles seriam engolidos vivos. Deus fendeu a terra e os inimigos de Deus foram engolidos vivos. Essa é uma figura de luta, de sofrimento, que poderia acontecer na nossa vida e pode acontecer também na vida de qualquer um. Às vezes nós podemos ter a nossa vida sacudida, estremecida, nossa vida pode ser totalmente perturbada, dependendo do que vai acontecer. Outra figura que ele usa aqui é a figura do fogo. Olha só que interessante, quando a sua ira se acendeu contra nós. A ideia de acender aqui é a ideia de fornalha mesmo, de poder ligar um fogo, como aconteceu com Daniel, no tempo de Daniel, com seus amigos, em que a fornalha foi acesa, acendeu contra eles. Aquilo era uma grande tribulação que se acendeu contra eles. Mais uma figura aqui para demonstrar que contra nós podem se acender fornalhas, problemas, tribulações, dificuldades.
Mas não pouco ainda, além de terremoto, além de fornalha, ainda ele fala de águas que poderiam ter nos submergidos, ou seja, torrentes de água, a figura de enchente, a figura de que as águas poderiam de fato nos encobrir sobre a nossa alma, poderia ter passado essas correntes impetuosas sobre a nossa vida. Percebam que essas três figuras que Davi usa aqui são os perigos que nós passamos em nossa vida. Não só perigos físicos, mas também perigos espirituais. De todos os perigos que nos cercam, meus irmãos, o pior ainda é o perigo espiritual. Aquele que pode nos levar para longe de Deus, aquele que pode nos levar para longe da casa de Deus, aquele que pode nos levar para a morte eterna. Se Deus não estivesse ao nosso lado, nós estaríamos perdidos. No versículo 6 e 7, aí Davi muda um pouco a perspectiva, e ele vai trabalhar agora de forma a maximizar a proteção de Deus. Deus livra o seu povo. Olha o que diz aí no versículo 6, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. No Facebook, YouTube, né? Sempre que você vê um vídeo, você tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes tem coisas indecentes, geralmente tem outros vídeos correlacionados. E de vez em quando tem aqueles vídeos lá de leopardos, leões, caçando na África, né? E eu acho impressionante, né? A destreza, a agilidade. Às vezes você vê um leão mais novo em cima de uma árvore tentando pegar um macaco, o macaco pula para cá, o leão pula e tal, ou correndo atrás de uma gazela, ou correndo atrás de algum outro animal. Mas é impressionante que o leão, no caso também a leoa, que é a que mais sai para caçar, né? Quando ela vai em direção à sua presa e ela pula no pescoço e a sua presa finca naquele pescoço e ele não solta mais, aquela lá não tem mais escapatória. É interessante que de vez em quando você vê algumas escapadas assim, surpreendente. Consegue pular, não pega. Mas se as presas do leão agarrarem naquele animal, a gente fica às vezes com dó, né? Mas é o sistema, faz parte da natureza, faz parte do ciclo da vida, normal, do ecossistema. E a ideia aqui é que ele vai usar essa metáfora de um animal com as suas presas, que se não fosse o Senhor, nós estaríamos ainda aprisionados nesses problemas. Usando um pouquinho aqui essa ideia da presa, o que ele quer dizer é o seguinte, olha, pode ter terremoto, pode ter fornalha, pode ter torrentes de água, pode ter enchente, mas a questão é que você não ficará preso em nenhuma dessas circunstâncias por toda a vida. Você pode ter sofrimentos momentâneos, mas o Senhor que está ao nosso lado, Ele vem e nos livra em alguns momentos. Por isso que a nossa vida é mesclada de alegrias e tristezas, de dor e sofrimento. Por isso que o símbolo da taça mostra que em alguns momentos o casamento ele tem dor, mas também tem alegria. Bendito é o Senhor que não nos deixou por presa. A ideia é como se o Senhor abrisse a boca do leão e você ainda com forças conseguisse fugir das presas do inimigo. Deus, Ele abre as presas do inimigo e nós conseguimos fugir porque o Senhor está ao nosso lado. Outra figura que ele coloca aqui, depois dele falar da presa dos dentes, ele fala que salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Essa molecada de hoje não sabe o que é arapuca, não sabe o que é isso, não sabe o que é armar algo para poder pegar passarinho. Eles não sabem. Mas é isso que acontece. Quando você laça o bichinho, você consegue pegar o bicho desprevenido, porque às vezes ele vai lá atraído por uma comida, ou até mesmo hoje mais moderno, alguns colocam um passarinho para chamar outro e prende numa gaiola, né? A questão é que, assim como Deus livrou o pássaro daquela armadilha, Ele também nos livra das armadilhas que os homens armam contra nós.
Percebam que esse salmo, meus irmãos, é para destacar o cuidado de Deus, como Ele cuida de nós, como Ele nos livra das armadilhas, como Ele nos livra dos momentos difíceis. Ele quebra o laço, é como se Ele tivesse pego aquela armadilha e Ele destroçasse, Ele quebrasse, e você saiu daquela armadilha de forma ilesa, sem nenhum outro problema, sem nenhuma outra dificuldade. O nosso Deus, Ele quebra esses laços dos problemas, o laço da dificuldade, o laço da desigualdade. E agora nós estamos enfrentando problemas seríssimos em nosso mundo. Pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, irmãos em Cristo, sofrendo com essa questão de racismo. Que Deus quebre esse laço desses irmãos e nossos, se tivermos alguma coisa nesse sentido. Porque nós precisamos lutar em prol da vida criada por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Mas Ele também está lutando e cuidando de nós, porque Ele está ao nosso lado. Meus irmãos, se não fosse o Senhor do nosso lado, nós estaríamos perdidos. E aí ele termina dizendo: o nosso socorro está em o nome do Senhor. Aqui ele fecha o sanduíche. Ele abre o sanduíche dizendo o seguinte: olha, se não fosse Deus na base da nossa vida, nós não conseguiríamos enfrentar terremotos, que são problemas, nós não conseguiríamos enfrentar fornalha, que são mais problemas, nós não conseguiríamos enfrentar torrentes de água, enxurradas e tudo mais, porque nós às vezes nos sentimos presos, nos sentimos aprisionados, mas o Senhor vem e nos livra de tudo isso, e Ele coroa esse pão dizendo assim: porque o Senhor é o nosso socorro. Aliás, você faz esse pão de forma inversa, você começa com a questão de que o Senhor é a nossa base, e depois você termina dizendo: o Senhor é o nosso socorro, e Ele é quem nos fortalece, Ele é o Criador do céu e da terra, e nele nós podemos confiar. O que nós podemos aprender com esse salmo para a nossa vida? Primeira coisa é que nós não estamos isentos de perigo. Nós não estamos isentos de um vírus, nós não estamos isentos da morte, nós não estamos isentos de um acidente, nós não estamos isentos de enfrentar problemas nesse mundo. Mas uma coisa ficou clara aqui: o Senhor está conosco em todos os momentos. Nós até não podemos ver o Senhor abrir a boca do leão, porque você está quase que desmaiado de tanta dor, de tanto problema que você está enfrentando, mas Ele está trabalhando para que você seja liberto do laço do passarinheiro, ou da presa, ou que você se liberte das presas daquele que o agarrou. Todos nós enfrentamos problemas, nós adoecemos, nós corremos perigos espirituais, nós podemos esfriar espiritualmente, nós podemos cair em tentação. Mas nós devemos clamar a Deus sempre, 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 porque Ele é o nosso libertador. Mas também devemos aprender que algumas vezes Deus não vai nos libertar de imediato. Algumas vezes Deus vai deixar com que a mão que conduz o pilão nos quebre, nos arrebente. Nós ainda seremos usados, mas às vezes Ele precisa nos quebrar de uma forma que nós entendamos que Ele é o Senhor, e Ele é o nosso socorro, e Ele é o nosso refúgio. Porque Ele quer moldar o nosso caráter. Ele nem sempre vai nos livrar dos problemas, porque Ele quer ver a nossa constância, a nossa autenticidade, a nossa fidelidade a Ele, apesar de todas as circunstâncias que nós enfrentamos. Por último, os problemas nos amadurecem, meus irmãos. Nós amadurecemos com os problemas. E Deus permite problemas na nossa vida para um bem maior. Deus permite com que nós passemos por dificuldade para que possamos entender e venhamos a confiar nele com todo o nosso coração. Como diz o salmista: se não fosse o Senhor em 2020, meus irmãos, nós estaríamos no manicômio. Se não fosse o Senhor em 2020, nós estaríamos tudo tomando Rivotril. Se não fosse o Senhor em 2020, nós todos estaríamos em desespero profundo, porque a situação do momento parece que estamos presos, agarrados, estamos na arapuca, no laço do passarinheiro, e nós precisamos de alguém que nos liberte dessa situação. E quem é que nos liberta? O Senhor, Criador do céu e da terra.
Então, a minha oração, meu querido, nessa noite é que o Senhor liberte o seu coração, liberte a sua vida de qualquer opressão, liberte a sua vida de laços que você ainda talvez esteja preso. Se você estiver ainda sendo presa de alguém, que o Senhor possa abrir a boca e você possa escapar. Vai ter ferimentos, vai ter dor, vai ter cicatrizes em alguns momentos, mas o Senhor nos livra, porque Ele nos ama. Paulo, em Romanos capítulo 8, que nós lemos no início, ele fala: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele cita lá, será coronavírus? Será política? Será economia? Será morte, espada? Será tudo que nós enfrentamos? Será que vai nos separar do amor de Deus? De acordo com a palavra de Deus, não. Porque Deus não se separa do povo dele. A ovelha é que se desgarra de vez em quando, mas Ele está conosco, cuidando, nos fortalecendo em toda e qualquer circunstância que estamos vivendo. Portanto, meu querido, eu espero que você aprenda que o Senhor é a sua base. E se não for Ele, você não vai conseguir sobreviver esse período com sanidade mental, com alegria espiritual, com vontade de servir a Deus, com vontade de alegrar-se nele. Você vai ficar doente se você não tiver Deus como base da sua vida. E por último, mesmo em meio aos problemas, Deus é o nosso socorro. Deus é aquele que está cuidando de nós com a sua mão poderosa. Confie no Senhor, porque Ele cuida de nós em toda e qualquer circunstância. Pode parecer que estamos presos, mas o Senhor cuida de nós. Cuidou de Davi com Golias, cuidou de Davi livrando ele de Saul várias vezes, cuidou de Davi inclusive quando o seu filho queria persegui-lo naquele momento de cansaço, e ele seria de fato pego e poderia ter morrido, mas o Senhor livrou por meio de um homem, um conselheiro. Como vimos pela manhã, Deus usa pessoas para nos abençoar. Que você seja uma pessoa abençoada e que você possa abençoar alguém nessa semana. Vamos orar, meus irmãos? Ó Pai querido, obrigado por essa noite, pela palavra do Senhor que é sempre viva ao nosso coração. Que nós, ó Pai, não nos esqueçamos que o Senhor é o nosso refúgio e que se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Apesar que ainda parece que estamos presos nas garras do problema, da dificuldade. Mas nós rogamos ao Senhor, Pai, nos livra de toda essa circunstância, de toda a dificuldade e de todo esse problema, para a glória e louvor do Teu santo nome. Abençoa, Pai, a igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra. Abençoa os irmãos aqui em Sertãozinho para que tenham paz e sejam libertos da garra opressora do inimigo. Ensina, se for necessário, nos quebrando também, para que as impurezas saiam do nosso coração. Abençoa os irmãos dessa igreja, aqueles que estão enfermos. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, hoje em especial pelo esposo da Raquel. Ó Pai querido, esteja abençoando, ó Pai, em nome de Jesus, nosso querido, para que ele se fortaleça, para que ele se recupere e tão logo esteja bem, ó Pai. Cuida do Pascoal, ó Senhor Deus. Cuida do Sr. Walter, o pai do nosso irmão André. Cuida, ó Pai, em Cristo Jesus, de outros irmãos nossos que talvez estejam enfrentando problemas nesse período. Livra-nos, Senhor Deus, das presas do inimigo, porque o Senhor é o nosso socorro e o nosso refúgio. Assim, ó Pai, nós rogamos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. De pronunciar o teu nome, os meus dedos se vão
sofrer, pois de passo inundas meu ser. Só te ouvindo a voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de passo inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Te ouvindo a voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Aleluia. Amém. Queridos, ide em paz. Que a graça, a paz, o consolo do nosso Deus esteja sobre vós. E as ternas consolações de Cristo Jesus estejam com cada um de nós, hoje e até a vinda de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, só para lembrá-los, né, após essa música que nós ouvimos, o amém, né, também. Agora, após o culto, depois de 15, 20 minutinhos, nós vamos fazer o nosso Zoom. Semana passada não teve, combinei com os irmãos de 15 em 15 dias, né, então essa semana, né, hoje, daqui a pouco eu vou entrar no Zoom, colocar os irmãos para a gente poder se ver. E espero que você participe, viu? Na outra vez, pouco menos participou. Então participe, né? Veja os irmãos e qualquer coisa a gente dá uma prorrogada, coloca mais para frente depois para poder fazer o próximo. Mas esse domingo ainda teremos o Zoom e eu quero convidá-lo para que participe desse momento. Amém? Deus abençoe sua vida.
nós que esperamos, Jesus convidando, convida-te, sim, a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus com